Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar em geografia. Eu e os lugares. Então, cada ambiente, ele é diferente um do outro. Cada lugar, ele tem alguns elementos que os tornam um pouco diferentes. Por exemplo, no ambiente escolar, nós temos as carteiras, o quadro, então torna um ambiente diferente da nossa casa. E os lugares também externo ou interior também formam isso. Cada lugar é de um jeito. Alguns têm várias árvores e lavouras, e outros têm várias casas e prédios. Os elementos que existem nos lugares os tornam diferentes uns dos outros. Você já observou os elementos que existem nos lugares que frequenta em seu dia a dia? Então, nós temos aqui um ambiente e os lugares diferentes, certo? Pergunta: qual é o lugar que a criança está fotografando? Quais elementos ela pode fotografar neste lugar? Quais são os lugares que você mais frequenta em seu dia a dia? Você gostaria de conhecer um lugar diferente, conhecer outros lugares? Quais são? Ótimo. Então, eu gostaria. Eu ainda não fui, por exemplo, conhecer a neve, a Maria. Praia também. Eu gostaria de ir à praia. Seria muito bom e interessante. Lugares diferentes. Os lugares apresentados a seguir são diferentes uns dos outros, por causa dos elementos que existem nele. Vamos observar alguns deles? Então, ó, lá na página 100 e 220, 214, na página 215. Vamos lá. Diz assim: eu tenho a praia, supermercado, clube e parque. Assinale com X os lugares retratados nas fotografias que são semelhantes ao que você costuma frequentar. Eu tenho a praia, tenho o supermercado, tenho o clube e tenho o parque. Qual desses ambientes, desses lugares, é semelhante ao que você costuma frequentar no seu dia a dia? Bom, na página 215 diz assim: os elementos dos lugares, que é o que vai fazer com que aquele lugar se torne diferente. Por exemplo, olha aqui. Aqui eu tenho uma praia. Aqui, não, deixa eu vir aqui. Tem uma cidade, uma rua de uma cidade. Qual é a diferença daqui para cá? Aqui é que nós vamos ter areia, coqueiro, a água do mar. E aqui nós vamos ter a rua, os prédios. Olha aqui. Esse ambiente aqui, esse lugar é diferente desse. Não é semelhante, eles são bem diferentes. Então, por isso que os elementos que compõem aquele lugar os tornam diferentes. Os lugares apresentam elementos que os caracterizam. Quais são os elementos que caracterizam uma praia, por exemplo? Uma praia não seria reconhecida sem a presença da água e da areia, não é? Bom, vamos observar um exemplo. Eu tenho aqui uma praça. Nela eu tenho árvores e bancos. E tenho uma biblioteca. Nela eu vou ter prateleiras e livros. Os elementos da paisagem da fotografia A são característicos de qual lugar? E os da fotografia B, de qual lugar? No dia da aula 1 eu quero a resposta. Agora desenhe um lugar que pode ser caracterizado pelos elementos abaixo. Então, o que quer dizer? Você vai desenhar um lugar onde vai ter casa, lavoura, criação de animais e estrada de terra. Que lugar é esse? Um sítio, uma chácara, não é? Então vai ter que ter casa, lavoura, criação de animais e estrada de terra. Capricho, pense bem. O que eu posso colocar? Uma casinha pequenininha, uma lavoura, uma plantação de legumes, alface, cenoura, milho, mandioca. Animais, posso fazer um cercadinho, criar porco, galinha, vaca, cavalo. E uma estrada de terra. Desenho a estrada e pinto de marrom, certo? Bom, já lá na página 216 e a 217, nós iremos realizar a atividade, certo? O lugar onde você vive. Nós falamos das ruas, da rua onde você mora, nós falamos do bairro, nós falamos de endereço. Então, agora nós vamos falar do lugar onde você vive. Leia o que Rodrigo conta sobre o lugar onde ele mora. O lugar onde eu moro tem ruas largas, muitas árvores
Na rua do meu prédio tem uma padaria, uma praça e uma escola. Gosto muito de viver ali. E a sua, como é? Pinte os elementos que existem nos arredores do lugar onde você mora. O que existe ao redor do lugar onde você mora? Árvore, prédio, casa, plantação. Olha aqui, para quem tiver dúvida, ó, de como fazer lá no desenho, olha uma plantação aqui, uma lavoura. Olha a criação de gado aqui, ó, de animais. Ó, já tem um exemplo. Ponte, praia, ponte, rio, placa e faixa de segurança. E depois, no dia da aula 1, vocês vão contar. Contorne o nome dos elementos que não existem no lugar onde você vive. Rua asfaltada, prédio, ponte, morro, praia, semáforo, rua de terra, plantação, casa e praça. Aqui vocês já irão circular o que não existe no lugar onde você vive. Assinale com X a fotografia que apresenta mais elementos semelhantes ao lugar onde você mora. O que é semelhante? Mais ou menos assim, parecido, né? Então, nós temos a paisagem de uma zona rural, no município de São Paulo, paisagem da cidade de Brasília, Distrito Federal, paisagem da cidade de Vila Velha, Espírito Santo, praia. Nós moramos em Goiânia, né, gente? Cerrado. Paisagem da cidade de Penedo, Alagoas. Qual a que mais se parece com o lugar onde você vive? Conte aos colegas sobre a semelhança do lugar escolhido e com o lugar onde você vive. Então, façam isso, certo? E essa é a nossa atividade de hoje, a explicação do nosso conteúdo de geografia, lugar. Então, os lugares, eles são diferentes pelas características dele, pelo que há naquele lugar. Praia, areia, água, coqueiro. Cidade, carro, prédios, casa, padaria. Compartilhando com vocês aqui, ó. Vamos lá. Olhem bem, aqui é a praia. Esses lugares são diferentes um do outro. Aqui eu tenho uma praça, uma rua com prédios, um supermercado, uma praia. Vamos lá. Olha aqui nós temos um bairro. O que difere esse bairro é diferente dos outros? Nele tem fábrica, padaria, supermercado, escola. Então, são o que caracterizam um bairro. Isso aqui, ó. O que caracteriza um bairro? Banco, açougue, estacionamento, tudo isso tem que ter. Olhem aqui. O bairro tem uma caixa. Aqui, ó, o que caracteriza esse parquinho? Os brinquedos, as árvores. E esse lugar aqui, o que caracteriza esse lugar? Ah, prateleiras e mercadorias para fazer compra. O que caracteriza uma sala de aula? Quais são? As carteiras, a janela, o quadro. Isso tudo vai caracterizando. Olha aqui, um auditório. O que? Escola tem auditório. Um escritório, a secretaria, livros, cadeiras. Refeitório também é um espaço. A cantina, o que caracteriza esse lugar? Cadeira, mesa, lanche, tudo isso é o que está lá. Uma sala de aula, onde tem a parte do experimento, uma biblioteca, livros, prateleiras. Então, são essas coisas que vão caracterizar o lugar, certo? E diferenciar cidade, campo, também o que há na cidade, o que há no campo. Nós vamos estar estudando sobre isso, certo? Na próxima aula de geografia, nós vamos falar sobre campo e cidade e o que há no campo e o que há na cidade, certo? Beijo, meus amores, e até a próxima na aula de geografia.